Fala, Horácio. E aí, meu brother? Fala, meu velho. E aí? Como é que você tá? E aí, tudo. Tudo certo, tudo certo. Peraí que deu uma congelada aqui. Não sei se foi você ou se fui eu. Sábado de manhã, já tive uma aula hoje e a internet estava meio preguiçosa do lado de lá também. Deixa eu ver, deixa eu ver. A internet aqui tá meio ruim, provavelmente. Não, sábado de manhã, tá tudo certo. Eu tava dizendo que eu tive É, uma aula de manhã, agora de manhã com o André. Ele até viria agora 10 horas, mas teve um contratempo. E a internet estava meio capenga também. Às vezes a dele, às vezes a minha. Você tá em Salvador, né? sim. Tá fechado o tempo aí? Aqui tá. Invernou já tem uma semana, mas não É, sei, acho que já tem uma semana. aqui tá assim Hoje também. Não sei tal, como acho é que que é não aí, tá não, mas vai dar nada. aqui em feira, quando inverna, a internet sente. Bate na nuvem e É, não passa, sabe? Velho, que bom que você veio. Ah, deixa eu só. Tem uma galera me perguntando aqui. A ideia de hoje é a gente fazer um bate-papo. Então, assim, nada formal. Esse é um conteúdo que eu tô querendo entregar já há algum tempo. E. E, assim, tava esperando uma oportunidade para conseguir, de repente, juntar algumas pessoas na sala e a gente bater um papo mesmo. sim, Pronto, massa. Tem gente chegando já também. Me dá só um minuto, Horácio. Deixa eu só mandar essa. tranquilo. Na área da seleção. É, Pronto. Oi. só uma dicasinha. Eu tô reparando, né, que você tem mandado post todo dia. Uma coisa Uhum. sobre os cards, vocês tomarem cuidado com a marca, que eu tô percebendo em muitos Sim, casos a marca tá saindo sim. fora do padrão. Fora do padrão. E Eu aí percebi isso realmente tem que também. tomar esse cuidado. Valeu pela dica. Eu tinha percebido isso, cumpri e estava falando exatamente isso com ela. A gente está nesse modo, a gente está querendo gerar volume, né? Justamente porque a Sim, gente eu tinha percebido percebi. que a gente tinha perdido visualização mesmo no Insta. E porque a gente Sim, realmente não continue, estava perdão. fazendo, não é isso, a gente não estava fazendo muito movimento lá. E aí eu fiz, bora começar a entregar conteúdo. Pelo menos depois a gente vê como é que a gente faz isso para ficar com uma identidade mais interessante, mas pelo menos a gente consegue movimentar. E a resposta foi bem boa, a gente quadruplicou a quantidade de visualizações de visitas do perfil recentemente, Sim, nesse último sim. É, mês. o volume Mas, sempre faz esse efeito. Acaba mas que, valeu pela às dica vezes, no Instagram não vale tanto a qualidade, mas tanto a questão do volume. do volume, mas valeu. Eu fiquei atento a isso porque estava realmente distorcendo a marca. Aí agora a gente está baixando e colando ela mesmo. Diogão, Horácio, esse é Diogo. Ele é Tudo um bem? cara, ele é um cara peculiar. Hoje ele tá de branco. Normalmente ele vem em cores neutras. Diogo, esse é Horácio, tem mais gente chegando. Eu tava falando com o Horácio que essa é um conteúdo que eu tô querendo entregar há muito tempo já. Por isso que eu resolvi abrir ele como um bate-papo, assim, porque eu vejo muita gente batendo na trave em relação a como aprender e às vezes se desmotivando por coisas que a gente sabe que são ajustes pequenos ali. E a intenção de hoje é, de alguma forma, colocar isso na mesa e dizer assim, galera, não é que aprender inglês é difícil, às vezes como está sendo feito não é o jeito ideal, né? A gente vem de uma cultura escolar que prega uma série de coisas aí que, sinceramente, para mim não tem nada a ver. Ontem eu estava atendendo
um aluno, o cara é fera em inglês, velho, muito bom com inglês. Ele tem 16 anos. Tomou um cacete na escola essa semana e ficou e veio desnorteado, assim. Ele tava procurando alguém que desse uma aula de reforço para ele. Amandinha, bom dia. Bom dia. Já já eu abro espaço para a gente se apresentar formalmente, tá? Mas antes de mais nada, isso aqui é um bate-papo de botequim, tá? Não tem formalidade, não tem. Quem não bebe, bebe água. O Diogo aí, não sei o que é que vai querer beber, não sei qual, qual é a tônica do dia. Ah, café. Café torrado Não, não é café, 550 não. vezes. Esse daqui é... não é não, até mesmo porque quando torra muito, estraga. É o shot Ele. matinal. Olha, o shot matinal. Diogo é um cara que ele passa o café, ele tem toda uma ciência com café. Eu só pego o maratá, boto no coador, passo a água. Se passar rápido, melhor ainda, que eu satisfaço minha vontade. Mas ele tem uma ciência, a gente vai fazer depois um workshop com isso. É... E aí o cara tomou um cacete na prova de inglês, e aí a mãe veio desesperada, né? Pô, a gente tá procurando alguém pra ele conseguir recuperar essa nota e tal. Aí eu falei, pô, vamos lá, eu já fui, tipo, canivete suíço, né? Eu fiz, o cara não deve ter uma base boa e tal. Pô, o cara é fera, tipo, B2 C1, mas tomou um pau na prova. E aí a gente tava conversando sobre isso ontem, eu tava conversando sobre, com a mãe dele que, infelizmente, todo mundo aqui passou 17 anos na escola, pelo menos, né? E na escola a gente ouviu o tempo inteiro uma série de crenças e de sugestões que não tem base científica nenhuma, não se encontra em nenhum lugar em termos de neurodidática e neuroaprendizagem, mas que estão lá, né, ecoando o tempo inteiro como se fossem verdades. E uma delas é que estudar muito é melhor do que estudar de forma consistente e que passar uma tarde inteira, né, focado em um conteúdo é a melhor forma de aprender e que a melhor forma de aprender o idioma é estudando a estrutura do idioma. Aí a gente tem 97% de uma população de mais de 260 milhões de pessoas que não conseguem falar um idioma porque acreditam que não dá, né, que é difícil e vão trazendo essas crenças, no final das contas, o tempo inteiro. Então, o propósito desse encontro é, Ana, bom dia. O propósito desse encontro hoje é isso, é uma horinha bate-papo, trazer vocês para a baila, mas eu queria muito apresentar para vocês um fundamento que é muito simples e que não tá, raramente está na mesa e que tecnicamente tem o poder de mudar a forma como vocês vão se relacionar com o processo de aprendizagem de vocês daqui para frente. Então, a metodologia que a gente aplica na Playft é baseada nisso. Então, um dos fundamentos, é um dos pilares fundamentais assim, do que a gente pensa aqui e que a gente já consegue perceber resultados, por exemplo. Vou trazer de jogo do café aí, que eu acompanho diretamente. E é perceptível ver quando você começa, por exemplo, a sistematizar a sua relação com o idioma de uma forma mais regular, né? Menos extensiva, menos cheia de crenças de que quanto pior, melhor, tal, você começa a ter resultados bem interessantes. Então, quanto pior, pior na cabeça da gente. Mas é, vamos abrir a roda aqui só para vocês. Vamos fazer meio que um Alcoólicos Anônimos aqui. Meu nome é Rafael e para mim aprender inglês é difícil, ou eu ainda tenho dificuldade, ou o que pega para mim é que, né, ou então não dá para, sei lá, é mais complicado aprender inglês porque na minha rotina eu tenho isso, enfim, né? Mesa aberta. O que é que tem sido o calo de vocês quando se trata de aprender um outro idioma? Eu coloquei inglês aqui porque eu tô puxando a sardinha pro meu lado, eu só sei falar inglês. Mas se vocês quiserem colocar outra coisa na mesa aí, tá tranquilo. E aí, tá com vocês? Bate-papo, tá, gente? Boteco, o Diogo já tá tomando a pinga dele aí. Horácio, se quiser, Amanda, eu sei que não bebe. Ana, finge bem. Fernanda tá chegando aí, mas é cachaceira que Água, só. Ah, Horácio tá água. lá. Rapaz, que Vambora. calúnia. Olha só, não abre a Eu câmera não pra me gente ver sua sinto cara. caluniado, viu? É. Ó, nem me processem, não tem nada no meu nome. Bora lá. Bom, Então, posso, galera, posso falar, começar? Diogão, por favor. Bom, eu sou Diogo, tenho 43 anos, sou de São Paulo. Tô com o Rafael aí há 3, 4 meses. Não é casado não, viu, gente? Quase. A gente tem um grau de intimidade, Oi, mas é namoro à distância, tá, gente? Não tem nada de proximidade minha primeira corporal. vez. É, é, sou pai
de uma filha vai fazer 5 anos. Sou gerente de logística. Atualmente estou fora do mercado de trabalho. Trabalhei em grandes empresas aí, né, multinacionais, na sua maioria. Porém, o inglês sempre é requisitado nas empresas e você acaba não utilizando da forma que você espera. Eu fiz um intercâmbio em 2012, sempre tive inglês na escola, mas é aquele inglês que não sai do verbo to be. Então, fui para o Canadá, meti as caras e fui para fazer o destravamento do inglês. Fiz um curso aí de 2 semanas intensivo para poder ir e pelo menos poder pedir algumas coisas, direcionamento, pedir comida, onde fica o banheiro, como que faz isso, como que pega trem, e ajudou muito, né? Aquela, aquela muleta que a gente tem aqui de ficar falando em português, quando você vai fazer uma interação fora, você não tem. E daí, acabei pegando um ano sabático para ficar com a minha filha e cuidar da família. E quando fui retornar, tive algumas entrevistas em inglês e uma delas a entrevistadora acabou me pegando de surpresa. E isso deu um choque, que meio que me travou de novo. Acabou me traumatizando. Isso nas próximas entrevistas, o baque foi sentido de forma instantânea e bem visível. Então, eu estava trabalhando muito para falar, esquecia palavras, esquecia coisas básicas e a partir desse momento eu não conseguia mais falar nada. E para quem está atrás de cargos, né, de gestão, inglês numa multinacional é primordial. E isso acabou. Eu passava em todos os processos da entrevista e reprovava no inglês. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz. Só na Amazon eu fiz 5 entrevistas. Eu passei em tudo e fui reprovado no inglês. Passei em outras empresas multinacionais e reprovei no inglês. Empresas que iriam me dar um salário muito bom, até com benefícios aí maiores do que eu esperava, e acabei trabalhando no inglês. E daí fui atrás de professores, né, particulares. E nessa procura acabei encontrando o Rafael aí, e desde então estou com ele, casados, é na mão esquerda, tá, gente? Não tá invertido o vídeo, não. Estou com ele aí fazendo todos os dias. Por quê? Porque hoje em dia não é mais uma necessidade como era a faculdade anos atrás. Hoje a faculdade é o mínimo que você tem que fazer. E o inglês e uma língua adicional, para quem está procurando um emprego de gestão, como eu, ou quer evoluir na carreira, ter propostas, até mesmo dentro da empresa, para assumir cargos que necessitem de outra língua, não tem como fugir disso. Eu vi até um vídeo do Flávio Augusto, quem acompanha, né, da Wizard, e ele fala que hoje você não falar inglês é como se você fosse um quase analfabeto funcional, principalmente para o mercado de trabalho. Então, eu, como imagino que eu sou o mais velho daqui, Não parece, não parece. Você parece ótimo. tenho quarenta e Benzinho. três anos, a minha dica aqui, por exemplo, né, esse um ano sabático que eu acabei pegando, eu poderia ter estudado, ter iniciado o estudo do inglês antes. Mas é assim,
sempre a tempo. E assim, o mais legal do trabalho que eu estou fazendo com o Rafael inclusive, eu sou pauta, né, de vários posts, né, Rafael? Você é. Porque eu invento, eu trago dúvidas que geralmente as pessoas têm vergonha ou medo de perguntar. E às vezes até o simples fato de você perguntar, você esclarece uma dúvida que você não tinha, ou que você não conseguiu tirar o inglês da vida inteira. E cada dia que eu estou com o Rafael é um dia novo, com coisas novas. As minhas aulas, geralmente, até por solicitação minha, são blank page. Blank page. Elas iniciam do nada, às vezes com uma conversa que iniciou do dia ou um final de conversa do dia anterior, ou um vídeo que eu vi e não entendi uma, uma frase, ou ela não faz sentido com aquilo que eu aprendi. Então, é assim, esse tema de hoje é legal, por quê? Porque muitas pessoas iniciam a procura por um curso de inglês ou qualquer coisa do tipo, o estudo sozinho, sem base nenhuma. Então, ter uma base, né, de 10 coisas aí que você precisa saber se quiser falar inglês é muito importante para quem está começando, até para quem já está falando. Por quê? Porque a metodologia é diferente, o tipo de absorção de cada aluno é diferente. Ah, e às vezes uma coisa que você ouviu lá atrás não faz sentido hoje, e uma coisa que você está ouvindo nova faça sentido. Então, queria agradecer o Rafael aí, dar os parabéns pela iniciativa. E, Ele tá querendo vir pra feira. não, e eu estou procurando emprego, tá, gente? Então, qualquer din-din que entra, tá ótimo. Boa, boa, É, boa. O caso do jogo é um caso bem interessante mesmo, porque a gente é conhecido por ter uma aula para cada caso, né? Então, por exemplo, Horácio é designer, as aulas giravam em torno desse universo. É, só que o Diogo, o negócio é exatamente isso, é um blank page. Então, a aula de amanhã vai ser sobre o quê? Não faço a mínima ideia. A gente vai ter aula. Então, o que eu sei é que a gente vai ter aula. Como a gente tem 5 aulas na semana, então a gente tem 5 páginas em branco. E essa foi uma demanda dele. Olha, eu não queria ter uma aula sobre alguma coisa. Eu tenho dúvidas e as dúvidas vão surgindo. Eu lembro da dúvida no dia anterior e eu queria ver. Para mim, como professor, é um desafio maravilhoso, né? Porque aí eu sento na frente do quadro e digo, o que é que esse filho da mãe vai trazer hoje? E aí a coisa vai, né? Anda. Depois eu sugiro um post no Instagram e tal. Agora o Horácio entendeu porque o volume de posts aumentou. inclusive por No mês. solicitação minha, tá, Horácio? Aí. Eu falo para ele, ó, usa isso daqui, faz isso daqui, tente isso daqui, até porque eu pego coisa da internet e mando para ele. E manda pra mim. Ó, se vira aí, negão, o problema É é meu seu. post hunter. Tem dois casos aqui que hoje a gente estava no improviso, eu fiz, Nanda, Ana, chega nesse encontro hoje, vai ser legal. Eu queria muito, antes de passar a palavra, chamar a atenção para Nanda e Ana, porque tecnicamente não precisariam estar aqui, ambas são professoras de inglês. Não precisariam estar aqui, fazendo que zorra aqui. A gente tem a coisa dois, que é você nunca termina de estudar inglês, tá? Fiquem com isso em mente. Fiquem com isso em mente. Eu não vou falar sobre isso agora para não cortar o flow, mas fiquem, porque esse é o, é o ponto de uma das maiores fraudes mercadológicas que colocaram na cabeça da gente e que eu vou apontar pela direção dela. Quando é que eu me informo? Quando é que eu me formo em inglês? Aí eu sempre digo, você quer a resposta que vai te fazer dormir em paz ou a resposta que vai te colocar na terapia? Né? Então, guardem isso, a gente não vai falar sobre isso agora, mas beleza. A palavra está com vocês, vamos lá. Podem seguir. Ah, e não é obrigado não, tá, gente? Quem não quiser falar nada, diz assim, ó, meu nome é fulano de tal, ou então se não quiser falar nada, a gente também tem o nome de vocês aí embaixo, tá tudo certo, tá tudo bem.
Eu me Mas quem quiser disponho falar aqui. alguma coisa, vai lá, Horácio. Bom, sou Horácio, tenho 23 anos, sou designer gráfico. Fun fact, eu fiz o redesign da Uplift, então. Por que que eu tava discutindo questão de postagem? Foi justamente por causa disso. Eu tava falando, ó, coisas aí da marca e tal. Eu Bora caguei a marca que ele fez, foi olhar. isso. Ele veio, E olha, aí. como se atreve? É questão paternalista, entendeu? A Eu sei, gente tem que eu cuidar do sei, filho, entendeu? eu sei. E aí. Ah, Bom, eu conheci Rafa e Priscila já tem um tempinho, ainda não existia Uplift, e aí, ou já existia, não sei, eu acho que ainda não era idealizado, né? não tinha nome, não tinha forma, não. Ela tava lá, era uma ameba. Sim, sim, Mas já tinha função vital. sim. Aí, bom, conheci eles, e naquela época eu assim, o meu trabalho não tinha nada de inglês assim que eu tava precisando saber demais. Apesar de que eu já fiz curso de inglês há um tempinho, acho que eu passei uns 7 anos no curso de inglês, mas tipo, eu não tive a prática de botar o idioma para ser falado dia a dia, ou usar de fato, ou procurar alguma forma de colocar, aplicar isso no meu dia, né? E então veio assim um momento que me deu um estalo de que, poxa, acho que você tá vacilando aí, você tá precisando dar uma estudada, porque foi no meu aniversário do ano passado, chegou, minha mãe tem uma amiga que mora na Austrália, e ela chegou com o esposo dela que é canadense, mas os dois moram na Austrália. Só que, apesar de, tipo, eu fiz o curso de inglês, ele falava inglês, eu até que entendia. Mas, tipo, cadê eu conseguir falar inglês? Cadê eu conseguir responder inglês? Para minha sorte, casado com uma brasileira, ele fala português também, ou ele entende português. Então, foi uma torre de Babel. Ele falava inglês, eu falava português, a gente se entendia. E aí, ele me veio com a proposta de trabalho. Eu fiz, para ele, na época, umas duas marcas, mas aí eu tinha feito, acho que antes disso, eu pensei, cara, não faz sentido. Eu tô começando a fazer trabalho pra galera que mora fora e eu não sei uma zorra de nada de inglês pra falar. Então, quando Rafa chegou com a ideia de, pô, por que você não participa, você não faz o curso, até para você entender melhor, você fez a marca, você também vai entender como é que a gente se põe no meio social, enfim. E eu falei, pô, veio a calhar e muito o curso naquele momento. E eu comecei, e assim, para minha sorte, eu já sabia que errar não era um problema, que esse é, inclusive, a coisa um que tá no chat. E aí, pô, eu misturava inglês com português, eu nunca acertava o tempo certo do do. Eu sempre, para falar do passado, eu usava o do errado. Mas é isso, porque se eu não arriscasse, pô, eu ia ficar travado, continuar travado. Então, foi um processinho para ir melhorando e retomando esse conhecimento do inglês. E acho que foi no fim de ano, do mesmo ano, no fim do ano, esse casal ele chegou de novo no Brasil. Só que dessa vez foi diferente, porque quando eles chegaram, eu conseguia conversar com ele em inglês, coisa que não aconteceu no mesmo ano, no início. E isso me deixou muito feliz. E aí que, tipo, eu não tinha percebido de fato minha evolução até ter esse momento de conversa com ele novamente. E desde então pô, tô vendo que está fazendo efeito. Eu entendi aqui qual é a importância. E, e, e isso me fez ter mais vontade de me empenhar no estudo do inglês e aplicar isso na minha vida. Aí, até a questão, por exemplo, de um intercâmbio, antes era uma ideia vaga, agora não é uma ideia tão fora da caixinha para mim. Porque, poxa, eu já tenho uma base muito boa.
eu consigo me virar. Eu acho que se eu for, eu vou ter minhas dificuldades, é claro. Todo mundo tem dificuldade para o intercâmbio. Não é a sua cultura, não é a sua língua, mas já não é um grande problema como seria se eu, sei lá, fizesse há um ano atrás. E é isso. Boa, boa, boa. Deve ter ficado estressado pra caramba com esse casal aí, hein? Querendo mandar a galera voltar. Boa. Valeu. E aí, alguém mais? Alguém mais quer fazer um Alcoólicos Anônimos ou a gente segue? A Mandinha tá ali quieta. Ah, Fernando é dentista, viu, Diogo? Só pra você ter ideia. Ela escolheu ser dentista. Depois ela olhou assim e fez, ah, vou ensinar inglês também. Tá muito legal esse negócio de dentista, não. Quem é dentista? Eu sou Fernanda aqui, dentista. ó. Fernando. Ah, Fernanda? Ah, ele falou a idade dele, mas tá pior. Ele tá igual aquele galera. Não, Fernanda. Fernando. Ah, É porque tá sem nome olha, o meu. olha como tá tá o nome fora. dela aqui, ó. Tá Não, U. ok, mas ela falou, eu sou dentista e você tá Ah, não, agora eu Fernando. vi. É porque tá Bora, tio dois Diogo, quadrados vai. aqui. Já tô gagá já. Tadinho, tadinho ele, gente. Galera, um ponto importante aqui, por que é que a ideia é, como o Horácio estava falando, o Diogo estava falando, Nanda começou a falar sobre a situação dela, mas assim, por que é que a gente está rindo aqui? Pela coisa assim, outra coisa que a gente vai voltar lá atrás, lá na frente. Ninguém aprende estressado, né? Eu falei para vocês sobre o sistema escolar e eu tenho muitas críticas a fazer sobre o sistema escolar no Brasil e de forma geral, né? Eu já tive a oportunidade de ver outros sistemas escolares em funcionamento e não é assim do complexo de vira-lata de que lá é melhor, lá é pior. É ruim também. Escola ainda é uma instituição fabril em qualquer lugar do mundo que você vá, mas às vezes ela é menos fabril e às vezes ela entende conceitos que já são importantes que não chegaram para a gente ainda como sistema. Mas assim, essa é uma outra coisa. A gente vai voltar e discutir todas essas coisas, mas essa é uma outra coisa que eu queria deixar marcado aí. Ninguém aprende estressado, né? Ou você foge, ou você luta, ou você aprende. Guardem isso também, tá? Por isso que a gente está rindo também. Vai Na lá, verdade, o que eu Nanda. vou falar, ela meio que perpassa. Eu acho que todas essas coisas até as 5. Principalmente a 2. Porque A dois. quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha 7 para 8 anos de idade. Cursinho tradicional e tudo mais. Até que chegou o ponto que eu fui pra escola que meu irmão estudava. Que era de uma luxemburguense, existe isso? Era de uma mulher de Luxemburgo, que, Só conheço até São Gonçalo. que tinha o espia, que tinha um curso aqui na cidade e que era muito bom. E que assim, apesar dela morar no Brasil há vários anos, ela não falava praticamente nada de português. Então, pra gente se comunicar com ela, ou era realmente em inglês, ou não era. Ou era em francês também, mas aí é que ninguém falava mesmo. Mas eu lembro dela falando pra minha mãe que eu era muito nova pro curso dela, que eu ia sentir que ia ser difícil pra mim. E realmente eu era a mais nova da turma que tinha. E teve uma época que ela teve que voltar pra Luxemburgo, e eu tive que encontrar outra escola de inglês. E aí nessa eu saí procurando, pingando de escola em escola, escola em escola, e não conseguia parar em nenhuma. Todas elas, todas as cidades, inclusive o Ópera antes de Rafa. O Rafa O operante de Rafa é ótimo. Rafa coordenou Ah, essa escola chamada Ópera aqui em Feira, durante bastante tempo, mas a gente estava fazendo as contas e eu percebi que foi logo antes deles entrarem que eu tentei passar por lá. E eu não ficava. Só que eu nunca parei de assistir coisa em inglês, de ouvir música em inglês, de ver filme em inglês. Até que chegou um tempo que eu tava assistindo coisa em inglês, assistindo série em inglês, e eu percebi que eu já não tava mais precisando da legenda. Porque naquela época, a gente tinha que fazer download da legenda, né? Tinha que baixar o episódio, baixar a legenda. Aí, ou você esperava a legenda estar traduzida, ou você tinha que assistir com legenda em inglês mesmo. E aí eu comecei a assistir com legenda em inglês por causa disso. Depois eu acabei tirando a legenda porque eu não tava mais precisando. E isso que o Horácio falou do casal estrangeiro, a família da gente tem uns amigos que moram na Austrália. Ela é filha de um senhor que trabalhou com meu pai muitos anos. Ela se mudou pra lá, o marido dela é australiano.
E quando eles vieram pra cá, eu lembro que eu era adolescentezinha. Pro noivado deles, é, Elvis não falava nada de português. Ele sabia falar sogrinha, ele sabia falar Sogrinho. Carla e churrasco. Era o que ele sabia falar de português. E eu consegui malemar desenrolar ali com ele alguma coisinha. Era uma pessoa que acabou que a gente fez certa amizade porque eu era a pessoa que ele conseguia se comunicar além da esposa. Todo mundo, ele precisava de Carla traduzindo. E aí vira e mexe de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, quando eles voltam no Brasil, uma coisa que Elvis sempre fala pra mim é: você fala inglês muito bem, você fala inglês muito bem, você fala inglês muito bem. E eu parava assim, como é que eu falo inglês muito bem se eu não falo? Se eu só falo inglês quando esses dois estão aqui. O que eu faço é escutar música, o que eu faço é ver filme. E quando surgiu a oportunidade de vir para Uplift, foi uma coisa que eu falei pra Rafa. É uma habilidade que eu tenho, mas que eu não uso. E que eu não sei até que ponto vai ser útil pra vocês. E aí, Rafa foi me orientando e tal, deu certo. Meus alunos aparentemente estão satisfeitos. Ninguém reclamou, não. Mas, mas eu lembro de uma situação que a Rafa me botou pra dar aula pra um aluno avançado. Que eu virei pra ele e falei: Rafael, como é que eu vou dar aula pro cara que fala mais inglês que eu? E eu lembro dele falando que ia ser um desafio pra mim e que ia me forçar a estudar. E que ia ser completamente diferente de eu dar aula para um aluno iniciante, como realmente foi. E eu lembro que a aula dele era a aula que antes da aula, um dia anterior ou algumas horas antes, eu tinha que parar para estudar a aula dele, para ter certeza que eu dominava o assunto, para pelo menos poder passar para ele. E foi ótimo. Foi ótimo para mim e eu acredito que foi ótimo para Caio também. E realmente fez fez eu sair daquela zona de conforto e voltar a estudar e ver que apesar de ter o quê? Tem mais de 10 anos, com certeza, mas tem o quê? Tem uns 12 anos, quase 13 anos que eu tô aprendendo inglês. Eu não parei de aprender inglês. Tem sempre alguma coisinha nova para aprender, alguma coisinha para refinar, alguma situação para melhorar. Que foi outra coisa, outro desafio que eu me deparei foi quando eu comecei a ter que escrever artigo científico em inglês. Porque uma coisa é eu tá ali com situação de conversacional, né? De dia a dia. Outra coisa é você parar para escrever um texto científico em inglês. Que é justamente isso. Existe proficiência situacional. Você sabe falar, mas você não sabe falar para aquela situação. E quando você chega nisso, você vê que, caramba, não para. Não para. É como no Gil, como eu conheci, que foi onde eu conheci Rafa e Pri. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo e mais cartas na manga você vai tendo para tirar nas diferentes situações. E se Boa. você parar, você meio que estagna. Você talvez não perca tudo. Eu não acredito que você perde tudo. Você enferruja. Mas você meio que estagna ali. Agora, se você estiver sempre fazendo, sempre vai ter uma coisinha nova para você melhorar, para você adaptar, para você ajustar, para ficar mais fluido, para ficar até mais fácil de você lembrar. Algo que às vezes hoje ainda é um desafio. Algo que às vezes hoje é você lembrar que não. Quando eu vou perguntar com o do é que vai pro passado, não é o verbo. Às vezes isso às vezes ainda hoje é mecânico, mas às vezes você ficando mais fluido com o uso e com o tempo. Eu posso pegar um gancho aí, Nader? À vontade. Amanda, Ana, vocês me dão só um tempo para eu fazer um gancho antes de voltar para vocês? Beleza? Diogo, eu falei com o Brian ontem sobre o tema da nossa aula. A gente estava vendo ontem, o Diogo estava, eu não sei quando é que usa will, going to, present continuous para falar de futuro. Eu falei, lá vem. Aí vamos lá, né? Vamos sistematizar a coisa. Aí eu levei para Brian e disse, Brian, eu estava agora com um aluno, ele estava preocupado se ele precisava pensar em will, going to or present continuous para falar de futuro. Ele deu risada e fez, eu só digo o que vem na cabeça. Aí eu falei, mas e o impacto sem você? Sem impacto. Eu fiz, ok, vou levar pra ele. Vou levar pra ele. Ó, deixa eu só pegar essa fala de Nanda, que essa fala de Nanda tá recheada de coisa. Que eu acho que dá pra gente fazer uma retomada interessante. Antes de seguir pra Ana e pra Amanda,
se vocês me permitirem. Existem problemas que impedem a gente de avançar no inglês, né? Então, eu estudo pra caramba e não consigo reter. Estudo há tanto tempo e não consigo reter. Eu me dedico muito, eu sou aquele estudante Caxias, minha família tem orgulho de mim, mas eu não consigo reter, né? Diogo, pô, tem um vocabulário gigante, né? Mas eu não consigo lembrar, na hora de aplicar ali, eu não consigo lembrar. Existe um fator psicológico em relação a isso, existe um fator comportamental também em relação a isso. Se a gente for, por exemplo, primeiro, estudar muito não é estudar bem. E, na verdade, eu tenho uma teoria que pouca gente gosta de estudar. Eu acho que todo mundo gosta de aprender, mas pouca gente gosta de estudar. Estudar é chato, né? Eu acho muito saco. Eu gosto de assistir documentário, eu gosto de ouvir podcast, eu gosto de, sabe, eu gosto de aprender, mas estudar mesmo, sentar, sentar a bunda na cadeira, ficar estudando, eu acho um saco. Há quem goste, né? Há quem goste de Giló também. Eu odeio. Eu tinha certeza que o Diogo gostava de Giló, mas eu tinha certeza absoluta que ele curtia Giló. Então, assim, mas estudar não necessariamente é aprender, né? É verdade que nessa relação, estudar tem como consequência possível aprender, mas existem outras formas que também vão ter como consequência aprendizagem. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção e a gente vai começar a fazer essa referência em relação às coisas que eu estou colocando no chat, aproveitando as falas de vocês. Estudar muito não é estudar bem. Consequentemente, estudar muito não necessariamente é aprender bem. Esqueceu o que aprendeu, natural. A gente vai ver daqui a pouco que, diferente do que a gente acredita, eu acho que 99% das pessoas têm essa impressão errada. Nosso cérebro não foi feito para lembrar, ele foi feito para esquecer. Nosso cérebro ocupa 2% da nossa massa corpórea e consome 20% da nossa energia, é, física. Isso é completamente ineficiente. E isso porque ele opera em modo eficiência. Imagine, se nosso cérebro. Agora a gente está aqui exposto a uma série de estímulos visuais, auditivos, agora tem a máquina de lavar fazendo barulho. Enfim, né? Então se eu tivesse assimilando tudo isso e armazenando tudo isso, ou eu teria um cabeção, né? Ou eu teria um derrame, ou eu teria. Eu só seria um cérebro, todo o resto do meu corpo estaria definhando, porque não teria energia para sistema imunológico, sistema límbico, nada. Então, o cérebro da gente é um órgão naturalmente ineficiente e, por isso, ele tem um funcionamento muito peculiar. Eu acumulo ao longo do dia e eu esqueço durante a noite. Esse é o funcionamento, tá? Guardem isso também, vai ser um ponto importante. Eu travo na hora de falar. Natural, ninguém gosta de ser julgado, a maioria das pessoas não gosta de ser julgado. A gente aprendeu lá atrás que errar é ruim. Ó, coisa número 2. Errar é importante e útil ao processo. Eu sempre digo nos onboardings, se vocês não errarem, eu não trabalho. Então, quando o Diogo chega para mim, por exemplo, com uma página em branco, é isso. A função do... alunos têm, de forma geral, duas crenças que eu acho interessantíssimas. Assim, sempre que alguém me pede paciência, ó, tem paciência comigo. Parece que eu tô com uma faca, dizendo, vamos lá, se perguntar de novo, eu derrubo a internet e vou aí. Ser professor, essa é uma soft skill para um professor. Você não consegue não ser paciente, porque o processo de aprendizagem é lento, é moroso. Não existe aprendizagem rápida, não existe fluência em um ano, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Eu jamais faria essa promessa. Eu jamais faria essa promessa, entendendo como o cérebro funciona, né? Justamente porque fluência é um conceito capcioso, ela também não existe como vendem, ela só é empacotada de um jeito fácil para a gente entender. Mas é isso. Como é que eu posso garantir que um processo tão complexo vai acontecer em um ano, se para uma criança que está em fase crítica de aquisição de uma linguagem, ela acontece em 3, 4, 5? E não acontece bem. O Diogo tem uma filha de 4 anos, eu tenho uma filha de 7. A Mandinha lida com as crianças lá da Grace Barra, a Ana lida com crianças o tempo inteiro, de 2 anos em diante. Horácio, não sei se tem filho, mas está cedo, calma. Um ano. Um Já tô ano, ela para Ana. um ano. É. Eu acho heróico. Eu não sei nem falar, eu não sei nem limpar uma Obrigada, criança de um ano, embora obrigada. tenha tido filho. Enfim. Então, assim, é um processo muito complexo, né? E eu travo na hora de falar por quê? Porque eu tenho medo de errar. E eu não entendo que, na verdade, o erro faz parte do processo. Trazendo o Brian, eu sempre tenho trazido o Brian porque tem sido um exemplo bem interessante, porque Brian, diferente do que acontece normalmente na Plift, ele está no sentido oposto. Ele está aprendendo português como segunda língua, o que é um inferno para ele.
Porque inglês é uma língua muito econômica. Inglês é uma língua que você tem a declinação do verbal do mesmo verbo quase a mesma para a mesma pessoa. Mas como é que eu digo para Brian que é eu moro, tu moras, ele mora, vós morais, eu nem, nós moramos, vós morais, eu nem falo para ele que a gente fala isso. Já disse a ele, se você for procurar, não pegue em gramática, se você for pegar gramática é problema seu, eu não vou te ensinar isso. É, como é que eu vou explicar isso para esse cara? Então, assim, mas ontem ele chegou para mim, ele estava viajando para visitar a família, ele me disse, meu mãe moro no Port Wayne. E aí ele olhou para mim e fez assim, essa frase tá toda errada, né? Eu falei, rapaz, por agora tá bom, não quero esse trabalho não. Seu mãe mora em Port Wayne, tá lindo. Então, assim, por quê? Né? Coisa número 4, a comunicação precede a gramática. Tá? Embora a gente não tenha aprendido dessa forma, na escola, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz com as pobres crianças? A gente pega um monte de menino, cheio de energia, 40 às vezes, bota numa sala pequena, todos eles falam português muito bem, né? Muito bem. Para a idade, para o universo simbólico deles, eles falam português muito bem. E aí a gente começa a fazer essas pessoas acreditarem que elas não falam português porque elas não entendem o que é oração subordinativa conjuntiva. Isso existe, Priscila? Oração subordinativa conjuntiva? Não existe, veja, não existe. E eu tenho habilitação em português, mas já sabe que eu caguei pra isso. Então, assim, eu chego pra aquela criança lá e digo: olha, você é péssimo em português. Igual o que aconteceu com o Bernardo ontem. O cara é péssimo em inglês. Mentira, o cara é fera, pô. Joga videogame, doidão. Fala inglês bem pra caramba, mas tomou pau na prova e ele agora acha que ele é um nada, né? Olha o impacto que isso vai ter na cabeça desse cara quando ele tiver que falar inglês. Ele vai lembrar da prova que ele foi mal e ele vai começar a acreditar que de fato ele não fala inglês porque ele não domina a regra. Dominar a regra é meu papel. Eu tenho que dominar a regra. Porque aí eu consigo fazer com que vocês não precisem dominar a regra. Simples assim. Então, o médico não tem que explicar qual é a fisiologia sei lá, da úlcera estomacal para fazer eu tomar o remédio, sabe? Eu só preciso entender, primeiro, se eu vou morrer, e segundo, o que é que eu tenho que fazer. Se eu não for morrer, eu tomo o remédio. Se eu for, vou tirar um mês aí para viver a vida. Mas esse é o grande ponto, sabe? A gente não precisa, a gramática ela é um detalhe que serve depois, para ajuste fino, depois que você já sabe fazer o processo. Para quem faz jiu-jitsu, por exemplo, ou sei lá, para quem faz algum esporte, eu sei que Horácio vem de futebol. Primeiro eu preciso chutar, eu sempre digo, gol de bunda também ganha Copa. Então, primeiro eu preciso aprender a chutar, eu tenho que entender qual é o objetivo do jogo, é fazer essa bola entrar naquele gol. Se vai ser de cabeça, se eu vou sair rolando, né? Se vai ser bater nas minhas costas e entrar, isso não é um problema. Primeiro eu preciso entender a dinâmica da coisa. Depois eu vou ajustando os fundamentos. Então, a gente se preocupa muito com o contrário, né? Em inverter o processo. E não tem como começar a construir uma casa do telhado. Até tem, mas vai dar trabalho, vai ser mais caro e eu vou perder muito material, porque o telhado vai precisar em algum momento ser sustentado e ele vai cair. Então, entender que eu preciso dominar a gramática primeiro e que eu só vou falar inglês bem depois que eu tiver com a gramática em dia, é o grande motivo pelo qual a gente não fala inglês, porque eu espero primeiro estar muito bom. Estou falando inglês aqui, mas assim, é o grande motivo pelo qual a gente não fala idiomas de forma outros idiomas. A gente espera estar muito bom para começar a fazer o que a gente precisa fazer, falar, né? E aí a gente toca na coisa número 7. Ninguém aprende a falar sem falar. Como é que eu aprendo a falar inglês? Você abre a boca e começa a falar inglês. Mas vai sair em português, meu mãe mora no Fort Wayne. Ótimo, eu entendi. Porque a comunicação precede a gramática. Então, as pessoas travam na hora de falar, porque antes mesmo de falar, elas começam a antecipar os problemas que elas vão ter. E aí existe um negócio muito legal. De novo, nosso cérebro, né? Não parecemos, mas somos animais. Animais bonitinhos, né? Mas somos animais. A gente construiu umas coisas legais, mandou gente para a Lua, mas a gente continua sendo animais. E nosso comportamento, ele é baseado em sobrevivência. Então, tudo o que é ameaça me gera um pico de adrenalina e cortisol. Na presença excessiva do cortisol, meu cérebro entra num estado que é de luta. Tipo, se você vier, eu te arrebento, ou de fuga. Não compensa. Tô fora. Então, a gente só tem essas duas reações. Só que isso serve para o leão na savana e isso serve também para o cara que está na sua frente esperando você falar inglês para ele descer o pau em você. Ele também é uma ameaça. Ele é uma ameaça do mundo moderno. Veja o que o Diogo falou. A entrevistadora me surpreendeu, e na hora que ela surpreendeu ele, ele vinha, pô, com uma carreira, ele vinha com uma história brilhante com o inglês. Pô, fui para o Canadá, tive aula, comi, fui ao banheiro. Ele falou que aprendeu inglês, foi ao banheiro também.
Então eu comi, fui ao banheiro, mas a entrevistadora me quebrou na hora da entrevista. E aí o que aconteceu? O Diogo entrou no modo fuga e luta. E aí, cara, não existe cognição nessa hora. Né? Pode ver que uma pessoa, por exemplo, quando ela está muito estressada, ela está lutando, ela está num estado de risco, ela fica muito mais forte, ela pensa menos, né? No jiu-jitsu, quando a gente está aprendendo defesa pessoal, a gente aprende, às vezes, alguns exercícios em escolas que são muito focadas em defesa pessoal, em que você é estressado mesmo, o cara vai descer a porrada, vai tentar pegar você, vai te estrangular e você vai ter que sair, vai botar você para dormir. Por quê? Porque eu não quero mais que você pense na matemática da coisa. Eu quero que você pegue tudo aquilo que você já aprendeu e mecanizou e use. Só que para atividades físicas isso é muito legal, para atividades cognitivas não. Então, é, por que é que eu travo na hora de falar? Porque eu estou estressado. Existe uma teoria chamada de teoria do filtro afetivo. A gente pode criar um grupo, eu posso mandar isso para vocês depois. A teoria do filtro afetivo é muito simples. Ela é ela tem uma dinâmica inversamente proporcional. Quanto maior o estresse, menor a cognição. Quanto menor o estresse, maior a predisposição à cognição. Então, se você está muito estressado, você emburrece, no sentido de seu cérebro se fecha aquilo ali porque ele está focado só em sobreviver, está focado em lutar ou em fugir. Se você relaxa, você começa a aprender. E Por aí, isso quando eu que a, faço. be- por isso que a Ah, bebida, por isso que bêbado fala inglês. por isso que. Mas é exatamente. Não, perfeito, vou começar a usar isso em aula agora. Por isso que bêbado fala inglês. Ele tá nem aí se você tá. Vocês viram o bêbado que ganhou uma maratona descalço? O cara bebeu a noite toda, ganhou uma maratona descalço. Tipo, esse cara tava cagando se ele, se eu vou perder, meu patrocinador vai me tirar meu suporte, o que é que minha família vai pensar de mim? Vou decepcionar minha equipe. Ele tava ali movido a etanol, sabe? Se doeu, ele não sentiu, se a galera tava jogando a roupa que ele tava, o cara tava todo remendado, a roupa toda desgraçada. E ele não tava nem aí, ele só correu. Ele fez assim, pô, tá todo mundo correndo, eu vou correr também. E ele correu mais que todo mundo. Porque enquanto o cara tava lá preocupado, ai meu Deus, eu tô baixando meu pace, meu reloginho aqui, meu patrocinador vai me quebrar. Ele tava, tem reta ainda, e ele foi correndo. Então por isso que bêbado fala inglês, né? Já aconteceu em aula, tá? Não recomendo. Já aconteceu de aluno chegar aqui com um copo de uísque bebendo. E aí, Rafa, você acha que eu fiz, brother, se isso for melhorar a sua performance, eu tento, não tem problema. Não tem problema, só não conta ninguém. É, então, é isso. É uma piada, né, que é quase sempre, mas isso faz todo sentido, né? Por quê? Porque quando você bebe, você relaxa. E quando você relaxa, seu filtro afetivo baixa. O filtro afetivo é basicamente um muro que diz assim, olha, eu vou subir esse muro aqui porque eu não quero que a ameaça lá de fora me atinja. Mas também, se ela me atingir, ou eu vou sair correndo ou eu vou cair para dentro. É isso, né? Mas quando você finalmente abaixa o filtro afetivo, a gente vê muito isso em cachorro, por exemplo, que foi muito maltratado. Ele está muito traumatizado. Quando ele relaxa, você vê que o cachorro muda de postura e tal. Só que é uma coisa menos complexa. No nosso caso, como a gente tem uma função cognitiva muito complexa, isso acaba tendo um impacto muito grande no processo. Então, estressado você não vai conseguir falar. Essa é uma coisa muito importante. Então, por que é que as aulas a gente sempre começa com um aquecimento, né, fazendo uma piadinha ali, às vezes a piada é ruim, mas ela serve também. Mas por que é que a gente tende a relaxar no início da aula? Justamente porque eu não sei como é que vocês chegam lá de fora, né? Não sei se brigou com a mulher, não sei se brigou com o marido, não sei se tomou um toco financeiro, não sei se o chefe está enchendo o saco, não sei. Então, assim, eu não posso deixar que a aula herde isso, porque senão vai ser uma hora de nada, né? Vai ser uma hora perdida que vai constar ali, e aí a gente finge que ensina, vocês fingem que aprendem, e a gente vai para casa cada um fingindo o seu quinhão. Então, estar relaxado é importante, né? Encontrar uma forma de relaxar antes da aula também é importante. Isso serve para mim também, por exemplo, como professor, para Nanda, para Ana, e para todos os outros. Às vezes, se eu entro estressado na aula também, minha capacidade de cognição, de conseguir conduzir aquele processo também baixa, né? Minha sensibilidade ao que está acontecendo também baixa. Então, travar na hora de falar é um problema porque você está com medo de ser julgado, né? E aí você não faz igual o Bebum que correu a maratona e ganhou. Ah, se ele tivesse olhado para o lado e dito assim, eita, estão julgando que eu estou descalço, ele ia começar a prestar mais atenção e ia passar a gente. Eita, minha roupa não está tão legal. Vixe, meu pace está baixando. E aí, nisso, ele vai perdendo performance. Então, não existe, gente, uma outra forma de falar um idioma a não ser falando. Cabe, né, procurem pessoas que consigam dar suporte a isso. Então, eu acompanho uma aluna que ela tem uma relação complicada com uma pessoa da família dela. A pessoa da família dela fala inglês e toda vez que ela erra, a pessoa vai lá e
pau. E eu disse, ela, véi, sai de perto dessa pessoa, tipo, não fala inglês com ela, vai falar inglês com outra pessoa, que quando fala inglês com você e você erra, ou ela te ajuda ali no processo, ou ela, tipo, entende que a função ali é que você quer comunicar e acabou, porque se você ficar muito nessa, você vai o tempo todo achar que é um problema. E a gente cansa de receber gente que, eu tenho medo de falar inglês porque me colocaram uma vez para fazer uma apresentação em público e eu fui ridicularizado, ou porque na escola era assim, ou porque eu tenho um amigo que me ridiculariza, e quando chegam nesse processo a gente já sabe onde é que está a raiz da questão, né? Não saber como estudar, pô, isso aqui é ponta de lança, assim. A gente na escola, por exemplo, não aprende a estudar. Por exemplo, recebi os boletins de Laura, maravilha, notas ali, notas assim, umas notas boas, umas notas médias e tal, mas Laura não faz ideia o que é que ela precisa fazer em termos de rotina para melhorar. Eu também não soube. E assim, é assustador para mim saber que a gente tem, 30 anos depois, Laura e eu fazemos as mesmas, eu fiz as mesmas coisas que Laura faz na escola hoje, né? Só que, às vezes, com um tablet, um celular, um videozinho no YouTube. Mas, assim, há 30 anos a educação não muda. E eu arrisco dizer que há mais tempo. A educação nasceu, a moderna nasceu num processo de fábrica. Precisava fazer com que as pessoas que trabalham na fábrica sejam capazes de executar suas funções. Então, elas têm. Mas a rotina é a mesma. Hora para chegar, hora para sair, hora para comer, banho de sol, etc, etc, etc. Né? Atividades ali que não tem muita conexão e, enfim. Banho de sol, banho de sol. Não chame de intervalo, eu chamo de banho de sol. E aí, mas só que, pô, a gente passa 17 anos na escola e ninguém diz assim, olha, você aprende quando você faz isso. E a função desse encontro hoje, no arremate dele, vai ser justamente isso. Eu vou soltar uma galinha na sala aqui que vocês vão ter que pegar, que é como é que eu consigo adaptar isso na minha rotina. Então, a gente não sabe estudar. A gente não sabe como a gente aprende. Consequentemente, a gente não sabe como a gente pode criar uma rotina que favoreça o processo. É estudar todo dia, né? Então, o jogo que tem aula todo dia tem menos chance, tem mais chance de aprender do que de repente Amanda que tem aula uma vez na semana, André que tem aula uma vez na semana? Não. São contextos diferentes que vão exigir medidas diferentes desde que você entenda como o cérebro aprende. Tá? Tô falando um bocado aqui, mas só porque eu quero fazer esse arremate para depois a gente voltar. Falta de constância. Isso aqui eu vou deixar para depois. Eu tenho um negócio especial para isso aqui. Só estudar a gramática e não usar. Esqueçam gramática, galera. Esqueçam gramática. Deixa eu dar um depoimento pessoal aqui. A maior parte da minha vida eu fui autodidata em inglês. Eu nunca estudei gramática até eu precisar ensinar inglês. Isso não quer dizer que eu sou super inteligente? Não, quer dizer que eu entendi como eu aprendia lá. E quando é que eu precisei estudar gramática? Na primeira vez que eu entrei na sala de aula. Por quê? Porque a escola me pedia que eu ensinasse gramática. E aí depois eu entendi que saber gramática enquanto professor é importante para mim, não porque a escola me pedia, mas justamente pelo que eu disse para vocês lá atrás. A minha função é entender a complexidade o suficiente para transformar isso em simplicidade para alguém que não precisa da complexidade das coisas. Então, por isso, eu preciso ser muito, muito proficiente naquilo. Então, daí eu comecei a me dedicar a estudar gramática. E aí eu quero tocar num ponto que é a coisa nova. Ninguém aprende o que não precisa. Por que é que a Playft escolheu colocar o mesmo currículo de habilidades em função de contextos diferentes? Porque ninguém aprende o que não precisa. Estava agora há pouco eu estava tendo uma aula com o André. André, ele é programador. E ele é um cara bem interessante. A história dele é bem interessante. Ele é um cara muito competente. Lembra, Diogo, dessa história? Um cara muito competente no que faz, que tranquilamente sai à frente de muitos programadores que concorrem com ele nas vagas de emprego, mas que tem medo de falar inglês porque ele acha que só vai dar para aplicar para uma entrevista de emprego quando ele tiver o inglês dele impecável. E eu disse a ele, velho, então você vai morrer e não vai conseguir essa entrevista, seu inglês nunca vai ser impecável e você vai chegar uma hora que vai estar velho demais para a vaga. E isso acontece, né? A gente sabe disso, principalmente nessas empresas que envolvem tecnologia, eles estão procurando por profissionais jovens para entrada. Então, aí o que aconteceu? A gente está junto há mais ou menos 4, 5 meses e André, semana passada, ele fez a primeira entrevista dele de emprego. Eu praticamente joguei ele na entrevista. Eu fiz, vamos lá, vamos abrir o link, a gente vai pegar na mãozinha, clicar junto, preencher junto e você vai. Vamos lá. E aí ele fez, ele olhou para mim semana passada e falou assim: pô, sobrevivi. No final, eu ainda perguntei para a pessoa se ela tinha me entendido. Eu fiz, não, você não fez isso. Eu perguntei, você me entendeu? Aí ela fez, eu entendi, mas você me entendeu mesmo? Eu falei, pô, Andrezão, não precisava, cara. Você terminou a entrevista, ela te entendeu. Mas qual é o grande ponto?
eu não posso criar. O currículo de habilidades universal é o mesmo. A gente segue o marco comum europeu, que é o que a gente segue aqui na Albânia, na Inglaterra, na Romênia. Toda escola de idioma, seja qual for o idioma, vai se basear no marco comum europeu para entender quais são as habilidades que eu preciso ensinar, porque elas são esperadas em determinado nível, em termos de comunicação com determinada pessoa. Então, eu consigo dizer que uma pessoa está no nível tal, baseado naquela lista de habilidades que a gente consegue perceber naquela pessoa. Então, eu consigo aplicar. Todos vocês estão sujeitos a esse mesmo referencial, mas a abordagem que eu vou dar sobre o que é prioridade para Diogo desenvolver no contexto que ele precisa falar inglês é diferente, por exemplo, da abordagem que eu vou dar para Horácio, porque Horácio tem outras necessidades. De repente, Horácio trabalha ali na negociação com stakeholders estrangeiros. E Diogo trabalha na apresentação de procedimentos. Então, negociar, persuadir, concordar, discordar, são habilidades diferentes de apresentar, reportar, né, detalhar, listar, organizar. São habilidades diferentes. Elas aparecem lá. Mas, não, mas primeiro eu tenho que fazer com que Horácio aprenda todas as habilidades que vêm antes dela. Para quê? Para passar 5 anos para conseguir fazer alguma coisa? Não. A gente pega aquelas habilidades, sistematiza elas de um jeito que elas se adaptem ao seu nível atual e entrega. Pronto, porque as pessoas não aprendem o que elas não precisam. E aí André estava dizendo que ele também fazia um outro curso de inglês que era bancado pela empresa que ele trabalha hoje. E eu fiz, e aí, como é que tá lá? Ele fez, eu saí. Aí eu fiz, por quê? Não, a gente estava discutindo lá um cara que mora na Escócia e tem 13 empregos. Eu fiz algum emprego programador, ele não, era coveiro, cozinheiro, não sei o quê. E aí ele, tipo, não estava vendo sentido naquilo, estava demorando demais para chegar. Então ninguém aprende o que não precisa, né? Não ter contato com o idioma não quer dizer que qualquer contato serve, tá? Porra. Teacher, o que é que eu posso fazer para melhorar meu inglês? Vai assistir uma série. Vai assistir uma série. Vai. Pega Suits e vai assistir, tendo começado inglês sei lá, tem 3 meses. Vai ser a hora mais inútil da sua vida, porque você não vai aprender aquilo ali. Contexto muito específico, Inclusive, você falou de série. Tem uma série que é maravilhosa para você aprender inglês, que é How I Ah, Met Your Mother. Eu How I acho que Met Your How I Mother Met Your Mother também. é excelente porque eles falam de um jeito muito claro. Dá super para entender. Eu começava a assistir o episódio e falava, ih, esqueci de botar a legenda. Ai, ó. Mas tem um detalhe em relação a essa fala de Horácio. Tem gente que nem How I Met Your Mother, tem gente que vai ser Dora Aventureira. E é real isso. Eu recomendo, né? Semana retrasada, teacher, eu tô tendo dificuldade de ler assim e tal. E aí, o que é que eu faço? Dora Aventureira. Por quê? Porque ela vai lá, ela mostra, ela fala pra você como se você tivesse assim um problema mental mesmo, de olha, veja aqui. E aí o retorno que eu recebi dessa aluna foi, pô, teacher, Dora Aventureira tá brava. Tá falando comigo e eu tô me sentindo assim com 7 anos. Eu falei, beleza, mas tá conseguindo entender? Tô, só tá chato. Beleza, então a gente vai encontrar um outro caminho. Dora Aventureira. Mas assim, How I Met Your Mother, massa. Né? Por que é que funciona bem com o Horácio? Pela bagagem que ele tem. Pronto, entendeu. Mas eu preciso sempre avaliar a exposição que eu tô tendo numa relação de custo-benefício positiva. Então, assim, quanto é que eu consigo, quantas horas da minha vida, quanto tempo da minha vida eu vou dedicar a esse episódio? Quanto é que eu consigo aprender em 40 minutos? Pô, eu consigo aprender 2 frases? Nem pensar. Não faz sentido, sabe? Então, às vezes, é melhor você gastar 5 minutos com Dora Aventureira e você conseguir aprender, sei lá, 10 palavras novas, 5 frases novas, etc., do que você passar 40 minutos, por exemplo, com How I Met Your Mother, e para aquela pessoa, How I Met Your Mother vai ser, tipo, 40 minutos jogados fora. Embora eu concorde, How I Met Your Mother é uma ótima série para transição, porque é igual a Friends, é muito claro, né? Muito articulado, e os contextos são muito cotidianos, então todo mundo passa por aqui. Então, ter contato com o idioma é importante, mas ter contato orientado é importante. Na dúvida, perguntem aos professores de vocês. Eu não preciso dizer isso para o Diogo, porque ele vai me perguntar. Minha É, professora me passou o RuPaul Drag Race. E eu, sabe, eu amo, eu entendo tudo, não uso legenda então, já. Eu entendo as slangs, entendo tudo já. E eu me sinto, né? É isso. ó que fala massa, eu me sinto filtro afetivo baixo, cognição alta, autoestima funcionando, a pessoa diz agora eu tô pronto para dar o próximo passo. Aí de repente vale a pena agora, por exemplo, ficou fácil demais, o que é que eu faço? Quando eu vou para academia, pô, treino o mesmo músculo ali, mas, pô, antigamente pesava, eu suava, o coração acelerava, agora não acelera mais. O que é que eu faço? Aumento o peso. Aí eu dou um próximo passo. Só que eu não aumento 10 quilos. Às vezes aumenta, né? Mas você não aumenta 10 quilos na rosca direta. Não vai, você vai estourar o bíceps porque você não está pronto para isso.
Horácio tá nesse processo aí de academia já há um tempo. E, porra, você não tá aumentando 10 quilos na hora de fazer rosca. E se tiver, tá tomando bomba. Nem com bomba. Nem com bomba, nem com bomba. Ó. Gente, erro fatal. Comparar a outras pessoas. Eu tive um aluno, Ramon, o nome dele, eu vou lembrar desse cara pro resto da minha vida. Porque ele era o cara que Fernanda falou, por exemplo, pô, como é que eu vou ensinar pra esse cara se ele sabe mais que eu? O cara era um doente, ele era. Acho que eu falei pra Diogo desse cara, já. Ele era doido, ele era literalmente doido. Eu disse pra ele, velho, você é doido, você precisa de tratamento. Porque ele fazia letras com inglês na UFS, ele chegava em casa, ele era fã de Beyoncé, ele chegava em casa, ele ia ouvir Beyoncé, e aí ele ia aprender todas as slangs e tudo que Beyoncé dizia naquela música. Aí na aula seguinte, o filho da mãe trazia e ele só se comunicava comigo usando aqueles slangs. Eu dizia, velho, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Chegou uma hora que eu disse pra ele, aí era um cara que a aula dele era no sábado, e a minha sexta-feira era um terror, porque a gente estava num nível de Advanced, o livro de Advanced já era um horror, porque tipo, eram uns textos que eu dizia, rapaz, ninguém fala desse jeito aqui. E aí, mas era Advanced, e ainda tinha Ramon. E eu passava muito tempo me preparando para aquela aula, porque eu sabia que ele ia trazer uns negócios assim, que eu comecei a ouvir Beyoncé, sabe? Ó, eu comecei a ouvir Beyoncé porque eu fiz esse cara. Foi assim que eu casei. E aí é, eu comecei a me preparar. Só que chegou uma hora que eu entendi, eu fiz, pô, eu não preciso saber mais que esse cara para ser professor dele, eu preciso saber conduzir melhor. Eu preciso fazer o que ele não sabe. E eu disse pra ele, velho, não tem nada mais que eu possa te ensinar, a não sei como aprender melhor. E aí, relaxamos todos. Né? Então, assim, principalmente em um contexto de grupo, sempre vai ter alguém com a performance melhor que a sua. É muito provável. E mesmo em contextos individuais, você sempre vai conhecer alguém que vai ter uma performance melhor que a sua. Às vezes a pessoa tem menos tempo de contato com o idioma. Às vezes a pessoa nunca estudou formalmente o idioma na vida, mas ela tem uma performance melhor. Por uma série de fatores genéticos, históricos, comportamentais, etc, etc, etc. Socioeconômicos, enfim. O que é que a gente precisa fazer? Vocês devem ter observado que toda aula começa com um objetivo, né? O objetivo ele tem que estar claro, né, na aula em si. Por quê? Porque eu não preciso me comparar ao meu colega, eu preciso me comparar ao que se espera que eu seja capaz de fazer ao final daquele ciclo. Então, por exemplo, o que é que eu espero que vocês sejam capazes de fazer ao final desse encontro? Eu espero que vocês sejam capazes de identificar as armadilhas que vocês se colocam e que estão impedindo vocês de avançarem no processo de forma tranquila. E eu preciso que vocês entendam que coisas, né, ao final desse encontro, eu espero que vocês sejam capazes de entender que coisas que parecem erradas são só parte do processo. Então, esse é o meu objetivo. Se vocês entendem isso, vocês conseguem chegar no final e dizer assim, pô, isso aqui ficou claro, pô, acho que aqui Rafa foi bem, acho que aqui ele não conseguiu fazer, porque serve como feedback para mim também, né? Então, entender o objetivo daquela aula me ajuda a entender, me ajuda a avaliar se eu fui bem ou mal. Me comparar a fulano de tal em relação àquilo. Ah, eu quero aprender, o objetivo da aula de hoje é que eu consiga ser capaz de comprar café na cafeteria. Pronto, eu só preciso ser capaz disso. Ah, mas eu tenho um amiguinho aqui que ele consegue discutir a guerra no Irã. Dane-se, esse não era o objetivo. Ele excede a expectativa, é verdade. Talvez ele não deveria estar ali, a gente pode repensar isso. Mas, ou talvez ele até deveria, a gente consegue dar um outro tratamento para isso. Mas o objetivo daquela aula era que você fosse capaz de comprar café. Conseguiu? Consegui. Pronto. Respira. Pô, eu não consigo acompanhar How I Met Your Mother ainda, mas eu consigo acompanhar. Pô, boa, vamos lá, objetivo. E aí, a gente vai fazendo os avanços em função desses objetivos, porque os objetivos também são pensados. Qual é o melhor objetivo para vir para Horácio depois desse daqui? Ah, é isso, pronto. Conseguiu fazer? Consegui. Não conseguiu? Porque o que é o objetivo, no final das contas? É um critério de avaliação para a gente, enquanto professor e aluno, decidir se a gente deve avançar ou não para o próximo. Então, se meu colega do lado, se meu irmão, se meu amigo, se minha filha, se meu pai, se eles falam inglês melhor que massa, ótimo para eles. Se eles estão muito mais desenvoltos do que eu, excelente. Tenta, se for seguro para vocês, tenta aproveitar isso a favor. Se não for seguro, não. Falar bem não necessariamente quer dizer que é um bom recurso de aprendizagem, tá? Então, minha amiga fala inglês muito bem, mas ela é meio estressada, não tem paciência. E toda vez que eu saio da conversa em inglês com ela, eu saio pior do que eu entrei. Cai fora disso, pô. Não é a pessoa para você praticar. É melhor praticar com o ChatGPT e pedir assim, please be gentle. Please be gentle, right? Então,
isso toca, comparar-se às outras pessoas só acontece quando o objetivo daquele encontro não está claro. Então, se, por exemplo, a gente, né, professores são humanos, a gente pode se empolgar e atropelar isso. Se não tiver claro o objetivo daquela aula, interrompa os professores e digam, pessoal, Nanda, Ana, Vinícius, Suzana, Sabrina, qual é o objetivo da aula de hoje? Se isso não estiver claro, precisa estar no início. E no final a gente retoma. Vem cá, e aí? O objetivo de hoje era esse. E aí, como é que você se sente em relação a isso? Não, eu acho que ontem, por exemplo, com o Diogo. O Diogo terminou e falou assim: pô, acho que na próxima aula a gente consegue, a gente acha que a gente já precisa voltar nisso aí. Pronto. Ou seja, o objetivo não foi completamente cumprido, ele não se sente seguro em relação àquilo. Mas, aula que vem a gente volta. Então, o objetivo claro é importante. E o objetivo claro também do porquê que eu tô no Uplift, né? Por que que eu preciso aprender inglês? Isso é importante também, tá? Ô, E Rafa, desistir antes de. Oi. só lembrando que é uma parte que eu falei, é que muitos alunos têm medo de falar isso, tá? Sim, sim. Sim, por aquele motivo que eu falei, parece às vezes que vocês estão fazendo, os alunos estão fazendo um favor para a gente, não é isso. Ai, meu Deus do céu, se eu perguntar mais de 3 vezes, meu professor vai ficar irritado comigo. Que se dane, pergunta em 10. Ai, meu Deus do céu, se eu cometer o mesmo erro várias vezes. É engraçado isso, eu canso de ver gente me pedindo desculpa, porque, pô, você já me disse isso. Você já me disse isso e eu tô errando nisso ainda. É. Né, quem já pintou uma parede sabe que você vai ter que pintar várias mãos, né, várias demãos. É que eu acho que a gente volta um pouquinho lá atrás no ganho da confiança, né? A comunicação precisa ser clara, objetiva e dar esse espaço para o aluno, né? É assim como eu tenho com você. Eu, de repente, você começa a me passar um monte de palavra nova lá no chat. Eu falo, Rafael, pode parar com isso daí. Qual que é o jeito mais fácil de Boa. falar? Qual que é o caminho mais, o normal? Depois a gente vai lá para outras palavras que eu posso usar no lugar. Mas isso é um, como eu estou vendo que tem um outro direcionamento, é a comunicação e, e a integração entre professor e aluno, né? A objetividade, a abertura de espaço. Que eu vejo que, por exemplo, o Rafael tá todo dia lá falando o negócio, mas eu não me sinto confortável, uma hora eu vou largar. É Uma isso, hora isso é um ponto. Quando a gente brincou de casamento, né, agora eu estava pensando aqui, precisa ser um casamento, em que sentido? Precisa ser uma relação de confiança e de segurança, né? Diogo é um caso bem interessante nesse sentido, porque eu comecei com o Diogo como as aulas da Playft normalmente são. E aí a gente teve essa conversa assim, velho, não é isso que eu tô buscando, isso aí não me ajuda. O Diogo é um cara muito sistemático, só trazendo o exemplo dele aqui, ele é um cara sistemático. Ele é chato, ele gosta de entender o porquê das coisas, e por que que aquela vírgula tá ali, porque não tá. Isso foge muito à lógica, por exemplo, do que a gente está acostumado. Mas quando perguntam assim, pô, vocês trabalham com ultrapersonalização, né? É isso que a gente vende, ultrapersonalização. O que é ultrapersonalização? É encontro, é aula particular? Não é. Eu não quero concorrer com professor particular. Isso baixa meu valor demais no sentido de mercado. Porque o mercado é um mercado muito prostituído. Eu tenho, por exemplo, qualquer pessoa que fala inglês pode ser professor particular de inglês, mas o cara não tem, por exemplo, a formação que eu tenho, que Nana tem, que Ana tem, que a gente tem. E a gente cuida muito disso em relação a qual é a formação dessa pessoa enquanto professor. Ela é só um falante de inglês? Não, né? Ela precisa entender de ensino. Então, se eu for concorrer com um cara que é professor particular, eu vou me quebrar, eu não quero concorrer com esse cara. Ah, mas é aula privativa? Não. Por quê? Porque a aula privativa também baixa meu valor. É o mesmo livro para todo mundo, só que a gente está ali dedicando só o mesmo horário. Eu não quero oferecer isso porque eu não acredito nisso, né? Pegar ali um livro da Hadley, o Neil Hadley, por exemplo, que eu adoro, acho sou fã daquele livro, e chegar e dizer assim, não, eu vou pegar aqui o mesmo material. Diogo e Horácio estão no mesmo nível, então a gente vai usar o mesmo material. Só que eu não vou entregar, eu não tenho por que fazer isso. Então, não é aula particular, não é aula privativa. A aula personalizada é a aula que você vai lá e constrói, de repente, o material da aula em função da necessidade do aluno? É, né? Por exemplo, Diogo é business, Horácio é TI, por exemplo, né? Aí eu vou lá na Oxford, pego o material de business e pego esse mesmo material e aplico para todos os alunos de business. Isso é personalização, né?
de design lá da Cambridge e aplico mesmo para a mesma galera de design. Tem uma série de materiais para design, tem a mesma série, uma série de materiais para business. Isso, a Oxford é genial em fazer isso. Os materiais são muito bons. Mas eu não quero. Por quê? Porque ainda não é isso. Porque as pessoas aprendem de jeitos diferentes e às vezes o material vai me limitar em relação a isso. Então, se eu tivesse um material, eu jamais seria capaz de fazer as adaptações que a gente tem. E aí, por que que a gente cunhou o termo ultra personalizado? Porque a gente tá para o que der. Pode vir quente que eu tô fervendo. Sacou? O E que aí a esse gente jogo vai tão além. é muito além. Pô, a gente estuda esses campos de trabalho que a gente atua, sabe? De, pô, logística. Eu não vou virar um expert em logística, mas eu preciso ser pelo menos interessante para Diogo de alguma forma, né? Vinícius está com Horácio, beleza, ele precisa ser minimamente interessante para o cara que está trabalhando com design, né? Nanda está trabalhando com Silas, que. Silas é complicado. Silas é complicado. Ele até estaria aqui hoje, espero que não tenha morrido. Silas é complicado porque ele é farmacêutico, é Ele é advogado, farmacêutico, sei lá, advogado, contador. pistoleiro, contador, é um horror. Ele é coach, É, psiquiatra. Não, psiquiatra não. Psicanalista, é. Eu mais algumas já, 5 coisas. eu já desisti, eu disse a ele que a gente pode abordar em inglês uma coisa de cada vez. Não dá, não dá. Aí a Ana tá acompanhando o Léo, que é dentista, né, em espanhol. Putz. Então, assim, a outra E personalização é isso, né? Conseguir chegar e dizer assim, o que é que você quer mesmo? Qual é a sua? O que é que você precisa? Como? E aí a gente vai encontrar um jeito disso. Vai lá, nada. Nancy Silas me falou que em breve vai virar astrólogo também. Aí, eu Porque não duvido. eu fui falar Novo, alguma coisa de novo signo com Paulo ele, Coelho. ele falou que é uma coisa que ele não manja. Aí eu peguei uma imagem daquela aula do Blind Date, só pra, só pra jogar assim, ele, Contextualiza. vou estudar isso aí. Aí eu, Aí, legal. Paulo Coelho, o novo Paulo Coelho. Baiano. Então, assim, a outra personalização não é um termo bonito para vender melhor, não é um termo bonito para parecer que é inédito, não. O que a gente está fazendo aqui, eu penso que é bastante inédito, no sentido de, velho, não é o que é que você precisa aprender, é o que você precisa aprender, como você precisa aprender, em quanto tempo você precisa aprender, para que você precisa aprender e como é que você aprende. Isso é difícil pra caramba, leva tempo. Às vezes eles me estão lá, e aí, o que é que faz esse plano? Ah, não sei, vamos ver. Vamos ver o que que a gente faz, né? Porque o caso de jogo, por exemplo, a aula de jogo é um slide em branco. A aula de Horácio não é, né? A aula de Amandinha não é, né? Então, assim, mas a aula de Silas, por exemplo, já é uma outra parada. E aí você diz assim, então é qualquer coisa, não tem método? Lógico que tem, eu tô explicando a base do método aqui há uma hora. A base do método basicamente o erro é sinalização de processo, então faz parte, se vocês não erram, a gente não trabalha. O objetivo precisa ser claro, né? A gente tem uma espinha dorsal baseada no marco comum europeu, mas que se adapta ao que é urgente para a situação e para o contexto daquele aluno, e menos é mais. Eu botei caso, mas é coisa. Esse é um fundamento extremamente importante para o método. Por quê? Eu sei que eu prometi uma hora, mas eu vou precisar de mais 10 minutos de vocês. Falando de soluções aqui, qual é a primeira coisa que a gente precisa aprender, assim, depois de a gente ter falado de tudo isso aqui, né? Estudar muito não reter é porque estudar muito não é estudar bem. Esquecer o que aprendeu é porque a gente não tem rotina de memorização, e isso vai entrar agora nas soluções. Travar na hora de falar é porque vocês estão esperando que as pessoas julguem vocês, né? E vocês esperam que sejam capazes de falar bem só quando estiverem capazes de falar bem. Vocês não precisam falar bem. Vocês vão errar. O professor de vocês não vai ficar puto com vocês porque vocês erraram. Não é nosso papel. Não é nosso Rafa, papel. Oi, se me permite um adendo, é aquele vai impasse que eu tô lá. tendo com aquela aluna que eu comentei com você, que usa muito ChatGPT. Uhum. Eu tenho uma aluna que Uhum. ela tá terminando um doutorado. Então, ela é professora, ela é pesquisadora, Fala ela bem em português. fala muito bem português e ela lê em inglês textos em um nível muito bom. Porque ela é obrigada a estudar e os artigos estão em inglês. Mas ela tem dificuldade para falar, ela tem dificuldade para formar frases e para pronunciar as palavras. Só que ela meio que se acostumou, por pressão dela, a que ela não pode errar a frase. E aí ela começou num processo de botar o chat GPT para responder para ela. Então ela E aí ela lê. e ela lê. Só que aí eu percebia que tinha alguma coisa errada, porque ela, às vezes ela usa palavras que ela não sabe nem pronunciar.
Então, como é que ela tá botando uma palavra que ela não sabe pronunciar numa frase? E aí eu tentava incentivar meio que indiretamente que ela fizesse sozinha. Ela fingia que tava fazendo, eu fingia que tava acreditando, porque eu sabia que ia chegar no ponto que a gente tá agora. Ia chegar num ponto que ela não ia mais conseguir avançar. E ela ia ver sozinha que aquilo ali não dava certo. E aí foi uma conversa que eu tô tendo com ela nessas últimas semanas, que eu preciso ver onde ela erra. Porque sabendo onde ela erra, eu posso ir ali e ajudar. Exato. Se você não erra, se ela não erra, você não trabalha, É né? isso. E aí ela tava me falando, não, teacher, essas últimas aulas as perguntas estão muito difíceis. Só que assim, estão muito difíceis, mas durante a aula ela tava me dando respostas. Aí eu, não, mas ó, eu tô vendo que tá acontecendo isso. Aí conversei com ela, eu acho que ela entendeu. Eu É, espero que. porque, Mas mas esse é um o se ponto importante. permitir errar é difícil, às vezes. Exato. Exato. E aí é o médico depois de ter tomado o remédio. Você não toma remédio para o médico. Você vai para o médico lascado mesmo, para ele perceber lá que tá tudo errado. É dor de cabeça, é diarreia, você tá desse jeito. É assim que eu preciso. Porque aí, né, no caso dessa estudante particular, qual é o problema? Ela é muito boa comunicadora, ela é extremamente capacitada, extremamente capaz na área dela. Ela sempre foi uma aluna padrão, aquela aluna que, poxa, sabe? E aí, como é que eu vou chegar agora e falar igual uma criança? Ou como é que eu vou falar igual um analfabeto em inglês? Como é que eu vou me sentir analfabeto? Né? Como é que eu vou me sentir com baixa escolaridade se a minha identidade, olha como isso é difícil, a minha identidade está pautada na minha relação acadêmica, né? Na minha posição acadêmica. Então, como é que eu vou chegar agora e dizer assim, não, eu sou. Isso acontece muito com alunos que trabalham com comunicação. Eu já vi alguns casos assim. Pô, Rafa, mas eu sou jornalista, eu trabalho com comunicação, mas quando eu vou falar inglês eu me sinto uma criança. Ok, você é uma criança, é isso aí mesmo. É esse nível de incapacidade. Acostume-se a isso, né? Esteja pronto para descer as suas raízes até o lodo, para que suas folhas consigam tocar o céu. Isso é bonito pra caramba, assim. Sabe? Mas não é meu, não. É... Não é meu, não. Então, esse é o grande ponto. Esse exemplo que Nana trouxe é maravilhoso, porque é isso. Como é que eu vou te ajudar a falar melhor se você já parece bom demais? E aí, a gente vai percebendo, vai falando, mas a pessoa vai insistir, tipo, cara, eu não tenho como te ajudar se você não me mostra quais são as suas vulnerabilidades. E aí, aquela história de Diogo, né? Precisa ser um casamento, precisa ser uma relação de confiança. Eu preciso, enquanto aluno, estar seguro de que meu professor não vai me julgar. E aí, meninas, passem essa mensagem adiante. Tipo, pode errar, cara. Se você, o erro é bem-vindo, né? Eu não fico julgando você pelo que você erra. A gente vai, eu sempre digo que o erro é 99% do processo. Aí uma hora a gente vai acertar, comemorar e começar a errar de novo em direção ao próximo acerto. Esse é o processo. Esse é o natural. Se não for assim, vocês não precisam da gente, não, pô. Ô, Rafa, como sempre, né? Tudo que eu faço eu analiso. Então, eu estou aqui dentro desse chat aqui, dessa apresentação, e assim, algumas coisas aí que foram ditas, mas eu acho que, né, tem um plusinho. Eu fiz algumas anotações Aham. aqui, por exemplo, né, medo de falar e julgamento dos outros. Pus até entre parênteses, brasileiros julgam mais do que os estrangeiros. Sim, muito. Isso é um Isso fato. daí é um fato. Eu passei na pele, né? Um outro ponto é achar que todos aprendem da mesma forma, que você disse. Um outro, traduzir na cabeça, né? Aquela coisa de ficar para tradução que tem um ponto aqui também que você cita. E um ponto adicional que eu acho que até você pode usar na finalização é quanto antes começar, melhor. E Então nunca é tarde agora, para começar. então agora o nome do encontro é 11 problemas que te impedem de... Eu ia falar isso. Alright, ó, coisa 11, mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Beleza? Mais cedo, pronto. Então será 11 coisas que você precisa saber antes de aprender a falar, se quiser aprender a falar inglês. É verdade, mas isso é fato. É verdade que, por exemplo, crianças aprendem melhor, com melhor qualidade, né, mais rápido. Por quê? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com a filha de Diogo, 4 anos. Pô, ela me entendeu completamente, assim, a gente estava falando sobre o clima e ela me dizendo que adora usar meia calça em climas frios. Pô, maravilhoso. Aí eu falei com ela em inglês, ela me respondeu em português. Não, ela deveria ter me respondido em inglês. Como assim, cara? Ela entendeu.
ela entendeu o que eu falei, né? O output vem depois, né? Primeiro a gente escuta, a gente aprende, a gente é estimulado, depois, né, por uma questão de confiança, maturidade e condição mesmo, competência linguística, a gente começa a fazer isso. Então, mais cedo, melhor, fato, né? Existem fases críticas de aprendizagem que são importantes. A gente passa por podas neurais ao longo do nosso envelhecimento que vão tornando esse processo peculiar. A gente vai tendo que entender, pô, esse caminho fechou, a gente não vai poder mais ir por aqui, vai ter que ir por ali, né? Existem três tipos de bilinguismo, né? Um bilinguismo que a gente chama de putz, esqueci agora, mas existe um bilinguismo que é o da criança, né? Que é conceitual. Ela aprende as duas línguas ali ao mesmo tempo. Existe um que é para adolescentes, por exemplo, coordenado, né? Adolescentes que, por exemplo, moram em outro país, em casa eles falam a língua materna, mas na escola, por exemplo, eles falam a língua estrangeira. Isso é um outro tipo de bilinguismo. E existe o bilinguismo que é o subordinado, que é eu subordino. Subordino? Subordino? Isso existe? Ah, ok. Eu Composto, subordino. composto, coordenado e Composto. subordinado. O posto coordenado subordinado, daquela aula, né? Aquela aula sobre bilinguismo. É, o subordinado que é, eu preciso subordinar a minha língua estrangeira, minha segunda língua, à minha língua materna. Não tem jeito. Aí, pô, como é que eu vou chegar pro cara que tá aprendendo inglês aos 39 anos, aos 40 anos, e dizer assim, olha, você não pode traduzir? Porra, aí não existe isso. Então, você pode traduzir, mas vai chegar uma hora que você não vai poder mais traduzir porque o momento não permite mais. Então, é aquela história. Você fez uma cirurgia no joelho, beleza, você pode usar a muleta ali, mas vai chegar, você não vai ficar usando a muleta a vida inteira, porque era melhor ter arrancado a perna. Ia ser mais barato e mais interessante. Então, se deu trabalho de consertar o joelho, vamos fazer valer a pena, né? Primeira, segunda semana muleta, terceira semana já bota o pé no chão. Vai chegar uma hora que você vai precisar largar a mão da muleta e vai ser desconfortável, vai doer um pouco, tal, mas, né? Até que você consiga finalmente fletir e andar normalmente. Então, esse é o grande ponto. Só para não segurar mais muito a gente aqui, gente, ó, falando de uma solução aqui muito prática, eu vou mandar um material para vocês em PDF mais completo, vocês podem ler, enfim, a gente pode de repente marcar um outro bate-papo desse, estou super afim. Mas, ó, o que é que a ciência diz sobre aprendizagem? A gente sempre achou que, né, por muito tempo, a gente ainda acha isso, na verdade, isso ainda para aprender mais tem que estudar mais. Não é bem assim, né? É muito mais sobre como o cérebro processa, quais são as estratégias que a gente usa e como a gente brinca com essas capacidades cerebrais em relação à aprendizagem. Então, não necessariamente quem dedica mais horas, né? Quem treina mais tem mais lesão, né? Dormir é importante, comer é importante, descansar é importante. Se não fosse, atleta de elite treinava o dia inteiro. Os caras treinam de manhã, dormem de tarde, comem de noite, assim, fazem uma refeição e fazem um treino regenerativo para treinar pesado de manhã de novo. O cara não passa o dia inteiro treinando. Mas tem uma boa notícia aqui, né? A gente já tem ciência, né? Eu sempre recomendo para quem se interessa, tem muito material sobre neurodidática, neuroaprendizagem, material acessível, né? No sentido de dá para ler sem achar que é é, um tratado de neurociência, enfim. Primeiro ponto, ó, o cérebro foi feito para esquecer, a gente já falou sobre isso, né? O cérebro não tem condições de acumular, processar, armazenar e recuperar tudo que a gente tem em termos de estímulo. Então, 99% do que a gente aprende, do que a gente recebe, a gente esquece. É natural. Se o cérebro foi feito para esquecer, a gente tem que entender que existe uma curva de esquecimento. Ou seja, em algum momento do meu dia, em algum momento de um período, meu cérebro vai começar a esquecer as coisas gradativamente. E por que que ele esquece? Porque eu estou dizendo para ele que não é importante. Por exemplo, quem lembra que hoje em dia números de celulares, telefones? Eu não lembro. Se alguém me perguntar assim, Rafa, qual é seu número? Eu vou ter que olhar. Por quê? No passado, todo mundo lembrava, porque a gente não tinha agenda eletrônica, a gente tinha ali a agendinha que a gente tinha que anotar, ir lá olhar, e aí a agenda às vezes não estava, então a gente tinha que lembrar. Então, meu pai é excelente para isso. Meu pai tem uma memória numérica excepcional. Priscila é do papel, adora papel. Eu tive um caderno na universidade e não usei. Priscila adora papel. Ela tem uma memória numérica excelente. Eu tenho uma memória numérica péssima. Então, se você me perguntar telefone, eu não sei o meu, não sei o dela, não sei da minha mãe, não sei de ninguém. Eu tenho que olhar. Por quê? Porque eu estou dizendo para o meu cérebro, como eu não recupero aquilo o tempo inteiro, eu estou dizendo para o meu cérebro que não é importante. Então, veja, tivemos aula hoje. A gente, num período de 24 horas, ó, a gente já perdeu 30% do que a gente aprendeu. Depois disso, né, metade já foi embora. Uma semana, a maior parte já foi esquecida.
Ah, eu tenho uma aula por semana e e não volto para fazer nenhum tipo de exercício de recuperação. Beleza, você volta toda semana com 30% do que você viu. E aí, por isso que é difícil avançar. É, 14 dias, você vai lembrar uma ou outra palavra. E 30 dias, depois de um mês, você realmente não tem mais nada. Então, por que que eu não avanço no inglês? Porque você está o tempo inteiro recomeçando, né? Qual é o ideal? Constância. Lembra que eu falo o tempo inteiro, galera, 10 minutos todo dia. Melhor do que uma hora. Eu estudo 3 horas nas quartas-feiras e tenho aula de novo na segunda. Beleza, péssimo. Depois de uma hora você não está aprendendo mais nada. Então, você está jogando 2 horas da sua vida fora. Você podia estar com sua família, podia estar, né, na academia, podia estar assistindo, dormindo. É melhor dormir depois dessa hora de estudo do que continuar estudando. Então, mas uma hora, pô, não tem uma hora, ninguém tem uma hora para ficar estudando. Eu acho que aqui nessa sala ninguém tem uma hora para ficar estudando durante o dia. Beleza, estuda 10 minutos todo dia, 15 minutos todo dia, né? E aí, de novo, pede orientação aos professores de vocês. No portal tem muita coisa que dá para fazer, já tem uns esquemas montados lá para todo dia recuperar. Então, assim, se todo dia eu recupero alguma coisa, eu estou dizendo para o meu cérebro, cara, isso aqui é importante. Isso aqui eu vou mandar para vocês, mas tem ó, um erro comum aqui. A aula na segunda, nenhum contato até a próxima aula. Então, aí eu volto, eu acho que esqueci tudo, mas na verdade o cérebro só entendeu o seguinte, pô, esse cara viu isso aqui na segunda, hoje, assim como ele viu uma porrada de coisa hoje. Ele não voltou amanhã, então não é importante. Toda vez que a gente mostra alguma coisa ao cérebro, a gente está dando um voto naquela coisa. E quanto mais votos o cérebro da gente, quanto mais votos aquela habilidade, aquela informação recebe, mais importante ela fica. E aí, se a gente for pensar nisso em termos de profundidade, o dia vai passando e meu cérebro vai jogando aquela informação para baixo. Ou seja, não é importante. Consequentemente, fica cada vez mais difícil ir lá acessar. Mas eu dou um voto e aí eu vou dizendo, olha, é importante, é importante. E se eu reviso todo dia, e essa é a única forma de fazer meu cérebro entender. Quando foi que eu aprendi a falar inglês muito bem? Quando eu comecei a ensinar inglês todo dia. Eu disse para o meu cérebro, isso é importante. Então, esse é o grande ponto, né? Não dá para ficar pensando em todas aquelas coisas, né? De que, ai, meu Deus do céu, não, eu não posso falar aqueles 10 pontos que a gente viu lá em cima, né? O 11º de jogo, mais cedo é melhor, verdade, mas não quer dizer que, se eu tô começando agora aos 43, se eu tô começando agora aos 28, aos 23, aos 25, não dá mais, dá. Agora vocês precisam de alguém que consiga entender qual é o momento de vocês, como é que o cérebro aprende, vocês também precisam entender isso. Esse guidance é importante, né? Revisão não é repetição. Então, eu fiz aqui uma lista de palavras na aula de hoje, amanhã eu vou reler. Nem vai. Não é assim que o cérebro vê que a coisa é importante. Vamos lá, como é que eu posso, por exemplo, tentar criar associações miméticas para essa palavra? Como é que eu posso aplicar essa palavra numa frase relacionada ao meu contexto, né? Drills. Eu aprendi uma regra gramatical nova, vou fazer várias variações dela aqui para ir aplicando. Isso Eu é uso muito isso. repetir. Eu uso muito isso com os meus alunos. Tanto que os meus alunos de um ano, se você chegar lá, eles já vão fazer várias associações. Do Pois hug, é, do kiss, do hi, eles fazem várias associações. De um ano, pense aí. pois é, porque todos eles, assim como a gente, todos eles têm um cérebro que funciona do mesmo jeito. Mais imaturo, humano, mas é um cérebro. Cérebros serão cérebros, né? E no caso deles ainda funciona melhor que o da gente em termos de aprendizagem. Sono faz parte da regra. Eu vou estudar amanhã até de madrugada. Não vai ser o tempo jogado fora. O cérebro, a gente aprende enquanto dorme, não aprende enquanto estuda. Enquanto a gente estuda, a gente expõe. Enquanto a gente dorme, a gente consolida. Então, dormir é importante, embora eu não seja o melhor exemplo para isso. E é isso, né? O cérebro trabalha no turno da noite, então é onde ele guarda, organiza, enfraquece e descarta aquelas coisas que a gente disse que não são importantes. E para arrematar, galera, frequência vence intensidade. Então, mais tempo é pior do que mais vezes, tá? Então, compromisso para essa semana. Estabeleçam 10 minutos para vocês voltarem naquilo que vocês estão aprendendo, de uma forma consciente, intencionada e prática, né? Não precisa estudar gramática, precisa estudar como é que eu aplico aquela gramática no meu contexto.
Não precisa ler a lista de vocabulário, mas como é que eu posso usar esse vocabulário para comunicar alguma coisa? Manda mensagem pro teacher de vocês, fala com o chat GPT, dá para fazer, sabe? A gente pode, de repente, marcar um outro encontro desse, se vocês toparem, eu já monto o grupo e já deixo lá para a gente definir uma nova data, porque é muita coisa para a gente conversar, eu não queria segurar vocês aqui até meio-dia. Mas assim, eu queria muito abrir esse espaço de conversa. Eu acho que dá para trocar muita coisa. Eu acho que dá para criar essa comunidade mesmo. De, pô, para mim isso também é educar o público da Uplift. Porque se eu tenho um público melhor educado no sentido de como aprende, consequentemente a escola também tem melhores resultados. Os professores estão alinhados. Então, vamos fazer disso um movimento mesmo, sabe? Dá para fazer de repente uma vez ao mês. Eu acho maravilhoso se vocês toparem também. E aí a gente pode ir voltando nisso. Quais são as estratégias que a gente pode usar, por exemplo, com o chat GPT para conseguir aplicar isso que a gente começou a discutir hoje? Eu tenho uma porrada, eu tenho certeza que vocês também vão pensar em muitos, ou se já não usam. Então, assim, o cara lá no domingão, uma hora de estudo, ele podia ter feito 6 horas, seis sessões de 10 minutos ao longo da semana inteira, do que fazer uma hora de estudo nesse domingo para fazer outra hora no domingo que vem. Lembra da curva de esquecimento? Uma semana depois, pô, ele já perdeu coisa pra caramba. Aí a próxima hora vai ser um recomeço, ele não vai ter a mesma performance. Eu vou malhar uma vez na semana, aí eu faço 3 horas de treino, passo uma semana sem conseguir levantar um copo. Semana que vem eu tenho uma performance pior na academia, porque minha musculatura está completamente fadigada, mesmo que eu tenha passado uma semana depois. Sem contar que eu posso ter o risco de overtraining e ficar 3, 4 semanas. E aí eu vou lá e digo assim, malhar não é pra mim não. Beleza? Bom, faz sentido até aqui? Tá massa? Como é que foi aí pra vocês? Eu vou mandar isso aqui organizado pra vocês, tá? Mas como eu disse, era um papo de botequim. Eu queria só que vocês começassem a abrir a cabeça pra essas coisas que de repente estão aí e não estão ajudando em nada. Ô, Rafa, relato pessoal aqui agora. É, O Diogo é super metódico, né? O meu Diogo, no caso. Ele é absurdamente metódico. Ele é o cara que, Ah, pra ele aprender alguma coisa, ele vai primeiro na gramática. E ele fez isso com o inglês também. Ele foi pra gramática, ele foi aprender gramática. E tanto que hoje eu viro pra ele e eu falo: Amor, você precisa falar. A função da língua é comunicar. Ele, não, mas eu não aprendi pra falar. Eu não preciso falar com ninguém. Eu aprendi pra ler. qual é? Aí eu paro pra ele e viro assim, tá, mas só pra ler? Já tem os livros que você quer traduzidos. Não é como o latim, que os livros que você quer ler não existem traduzidos, só existem em latim. Todos os livros em inglês que você quer ler já existem traduzidos. Ele, não, mas ler na língua original é mais legal. Aí eu, tá bom. Aí ele virou pra mim, tem o quê? Tem umas 2 semanas ele falou. Amor, sabe quando eu vou me dedicar a falar? Quando eu tiver necessidade, quando a gente for fazer alguma viagem. E Péssima aí eu escolha. vou pegar, e aí eu vou pegar uns 3 meses intensivos só falando. Eu virei pra ele, falei, isso não dá certo. Isso Não não dá dá certo. certo. Aí tá Porque, ele lendo O Senhor dos Anéis, com aquele inglês fácil de Tolkien, e ele tá feliz. Eu olho assim, aí eu vou deixar. Só, é, só pra não encher o saco dele. se o objetivo dele é só aprender a ler, tá alinhado. Mas assim, se ele entende que em algum momento ele vai precisar lá na frente, ele tá atrasado. Aí eu tô botando na cabeça dele pra ele ir fazer os cursos de força, né? Com os caras que ele gosta fora. Pra gente pegar, fazer uma viagem, no meio dessa viagem, a gente encaixar um curso desse. É da área dele, é o que ele gosta, é o que motiva ele, assim, que incentiva ele a querer estudar alguma coisa. Ah, não, bora viajar e tal. Pra ver se dá aquele negócio dele, pra ver se ele começa a sentir que se ele for pra lá, ele vai se perder se ele não começar a praticar um pouquinho. Vou Porque avisar, vou virar. Agora eu treino só para manutenção do shape, mas eu vou virar fisiculturista. Quando eu for virar fisiculturista, uns 3 meses antes, eu vou treinar todo dia até eu arrebentar meu músculo. Não vai, você não vai conseguir. é. Seu corpo tem um limite, tem um limiar de performance. O cérebro da Eu, gente também. eu ia falar isso. E no caso dele é pior, porque no caso do fisiculturismo, a gente tem certo preconceitozinho, tá, gente? Fisiculturismo Horácio é pra fisiculturista. gente. Ai, desculpa, mas não é esporte, é concurso de Miss. No caso de Diogo faz powerlifting. No caso dele é performance, é você levantar a maior carga É. possível em repetição única. Então,
Ele sabe muito bem que não adianta você fazer um intensivo de 3 meses para conseguir performar. Que é uma construção que você tem que fazer um pouquinho todo dia. Tanto que o treino para ele é sagrado. Agora sim, é incrível como ele é religioso. Todos os dias ele faz os 30 minutinhos dele de leitura. Seja do que for. Oh, Ele já pegou audiobook, ele já pegou tudo quanto é livro que você imaginar. A missão dele agora é Tolkien. por Mas isso que ele ele lê faz bem. lá. Ele faz lá o Constância. audiobook dele, o audiobookzinho dele, acompanhado no. Como é o nome daquele negócio? Que lê? Sem ser livro? Kindle. Esse daí. É, é, todos os dias. E é incrível como ele lembra de algumas coisas muito mais fácil do que eu. É, não, Algumas certamente. regrinhas assim. Diogo é o exemplo que constância vence. Só que Vence. ele está apontando para o Exatamente. objetivo dele, que Pô, é a leitura, né? É, Então, existe só um erro conceitual aí, de que a leitura, de alguma forma, vai ser um grande diferencial na fala. Não vai. é. Vai ter Inclusive, referencial. eu lembro dele falando comigo anos atrás, dos ciclos de revisão que a gente tem que Uhum. fazer para lembrar do que a gente estuda. E isso é bem sério. Ele fala que você tem que fazer revisão com 24 horas, e é uma revisão de um tipo. E aí, que eu não vou lembrar agora, mas ele me falou os períodos que você tem que revisar os assuntos para que aquilo ali fique vivo na sua cabeça. E É o o ciclo de ciclo de revisão repetições passado. e o ciclo de repetição que ele faz. E é incrível como funciona. E vendo ele estudar, eu percebo o quanto eu não sei estudar até hoje. Vamos mudar essas paradas aí. Galera, ó, a Amandinha e a Nana, a gente acabou que não voltou muito para vocês, mas eu queria voltar com vocês, assim. E aí, como é que foi enfim, vale a pena a gente fazer um bis aqui? O que é que vocês pensam? A Ana ficou só um tartaruga, assim. Vocês topam? A gente pode montar um grupo, colocar todo mundo dentro e a gente pode ir se alimentando nesse sentido. Sim, acho bacana, gostei bastante. Anotei algumas coisas aqui. Era do papel. Era do papel. Anotei umas coisas assim bem legal para poder pesquisar mais depois, né? E aprender mais. Eu gostei bastante, de verdade. Eu Mas, tinha muita mas, dificuldade, tipo, eu me identifiquei com várias coisas aqui no lado negativo, né, da situação. Eu sempre tive muito medo de falar. Eu, tipo, cresci tendo contato com música, série, assistia tudo legendado, escutava só música em inglês e tal. Então, eu tinha muita facilidade, às vezes, de compreender dentro dos contextos, né? Nas provas de inglês da escola, eu fechava a mandava parte super de bem. gramática zero, contextualização 100%. Então, tipo, eu tinha muita facilidade, mas eu nunca me arrisquei a falar, não me arriscava de fato, a estudar, né, e tal. E aí, quando eu conheci vocês aqui, né, a escola, e comecei, foi para mim, tipo assim, um destravamento total. Justamente por esse espaço de conseguir errar mesmo, né? Tipo, de se colocar ali à disposição de aprender e de errar, né? Então, tipo, eu comecei com o Vini, e aí eu achava muito engraçado, porque, tipo, eu falava as coisas assim, tinha que ler lá, eu lia tudo errado, e ele, sem bronca, Amanda, tá Sem muito bronca, bem, Amanda, sem sem bronca, bronca. sem bronca. E eu ficava, pô, mas esse cara é engraçado demais e tal. E, tipo assim, isso vai motivando, né? Então, hoje em dia, eu acho que tipo, eu consegui avançar um pouquinho. Não é muito porque, de fato, estressado ninguém aprende. Eu vivo estressada. Então, a minha taxa de esquecimento é gigantesca. Eu esqueço muitas coisas e isso me atrapalha bastante, né? E eu nunca tinha associado isso, assim, né? Tipo, realmente, o tanto de estresse com o fato de esquecer e tudo mais. E eu acho que isso faz muito sentido, porque eu vivo Mas, estressada, então, realmente, essa questão da aula, às vezes eu falava assim, chegava que eu estudava durante a semana com o Vini, e aí às vezes chegava o dia da aula e eu, cara, nossa, mas hoje eu tô tão estressada, como eu não queria ter essa aula, tipo, queria só deitar na minha cama e dormir. E aí eu falei, não, eu tenho que arcar com esse já compromisso, eu tô tenho aqui. tenho que fazer, já tô aqui, eu tenho que ir. E aí abria a aula, a gente começava a vir falando alguma coisa engraçada, e realmente eu começava a aula assim, tipo, ai meu Deus, tomara que acabe logo, e depois eu ficava tipo, poxa, já Que pena acabou, que acabou. tava tão bom, tipo, e terminava a minha noite ali, tipo, com a sensação, nossa, eu aprendi algo,
consegui falar algo diferente que eu não falava antes, me diverti aqui, foi bacana. Então, tipo, eu acho que a forma como vocês conduzem é muito, muito bom. E esse momento aqui também é bem, bem bacana, assim, né? A Tipo, gente, a gente pode menos ter mais. metódico, assim, né? Tipo, apesar da aula ser bem dinâmica, né? Tem ali uma certa O fluxo, né? metodologia, né? Um fluxo ali que você já espera toda a aula, né? Então, esse momento, assim, mais descontraído mesmo, assim, eu acho que é realmente bem bacana. O fluxo que já espera toda aula também é proposital, porque rotina e previsibilidade abaixam a ansiedade, consequentemente o estresse. Sim, Isso também é proposital. sim. Só fazendo Comigo esse adendo. funciona super. É, Comigo é. funciona super. Galera, é isso. Para mim foi massa. Como eu falei no início, um tipo de momento que eu já estava querendo há algum tempo. Eu espero que a gente consiga movimentar isso e ter mais gente, assim. É o que eu falo. Business é business, mas não é só business, né? E a gente precisa olhar para essas coisas todas com os colaterais também. Então, hoje, né? 6 pessoas, eu me incluo, porque enquanto eu estou aqui, a gente aprende enquanto fala, a gente se revisa enquanto fala de alguma forma vão entrar na semana seguinte, né, encarando esse processo de aprendizagem, não só do inglês, né, aprendizagem de forma geral, entendendo isso com mais técnica, né, e consequentemente conseguindo enxergar essas armadilhas que a gente tropeça várias vezes e que nem percebe, que acha que é o normal, né? Então, assim, por mim, a gente pode fazer disso uma rotina, a gente pode estabelecer, né, uma vez no mês, a gente encontra, convida mais gente, mesmo gente que não faz parte da Uplift, se vocês quiserem trazer, acho que vale a pena, né? Eu acho que existe se alguém me perguntar pela função social da Uplift, é começar justamente a descaracterizar a educação como ela é hoje. A gente tem a vantagem de não estar submetido ao MEC. E isso eu digo que é uma vantagem, porque é uma vantagem estratégica gigante. Eu não preciso prestar satisfações enquanto em escola, a essa agonia que é, né, nota, resultado, não sei o quê. Então, desse lugar de vantagem, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para, aos poucos, e talvez a gente nem enxergue essa mudança lá na frente, começar a mudar esse cenário, né? Quanto mais pessoas começam a acreditar que não é bem assim, em algum momento isso vira um efeito onda aí, e aí, quem sabe? A gente consegue transformar alguma coisa. Sem romantizar, sem essa coisa do idealismo, mas eu acho que a gente precisa ter uma função social. E acho que a função social, eu penso que a função social da Uplift é essa, né? Começar a mostrar a educação em um outro lugar, né? Que não é de estresse, não é de punição, não é de, ai, assim, não é de hierarquia cega, né? Mas de papéis. Então, quem é o professor, qual é o papel que ele tem, quais são as prerrogativas que ele tem, quem é o aluno, mas de qualquer forma, esse é um lugar, essas relações e esses papéis se relacionam de um lugar de confiança, porque se não for assim, e aí a coisa não acontece. Então, essa educação que não se propõe a terminar aquele encontro tendo feito alguma coisa diferente do início, ela falhou. Eu espero que a gente tenha sido bem sucedido hoje. Valeu? Valeu. Depois eu vou montar o grupo, depois vocês colocam lá, se quiserem contribuir de alguma forma, quiserem mandar alguma coisa, ou quiserem compartilhar ideias que surgiram depois, porque muita coisa ainda vai aparecer aí, a gente aprende enquanto dorme. É, a gente mantém esse papo e marca um outro dia, um outro café. Aí Diogo traz o café. Valeu. Pô, pera aí, é todo mundo de Feira de Ah, Santana? Eu vou levar como? Vou ter que levar pro presencial, né? Porque só eu de você vai São ter que Paulo vir, aqui. pô. Horácio está em Salvador, mas é pertinho. Ele pega 324 e Tem tá tudo certo. um bate-volta esse dia aí, dá pra fazer, pessoal. Dá pra fazer. Quando você estiver por feira, a gente vai fazer na cafeteria. Pronto. Ah, Fechou? Boa, beleza. cara. Aí Ninguém sim. tem gastrite, né? Se tiver, toma um omeprazol. Galera, excelente final de semana pra vocês. Valeu por terem atendido ao chamado, tá? Pra mim foi bem importante. Valeuzão. Espero vê-los de Parabéns. novo em Obrigado, breve. gente. Bom final de semana. Valeu, gente. Valeu. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.